Imagine estar perdido em uma floresta, cercado pelo silêncio absoluto, quando você avista uma cabana isolada, aparentemente abandonada. Mas e se eu te dissesse que essa cabana guarda segredos sombrios, que ela tem vida própria e que ninguém que entra ali consegue sair? Essa não é apenas uma história de terror, é um relato que desafia a lógica e coloca em dúvida tudo o que você acredita ser real. Hoje, no sussurro da meia-noite, você vai conhecer a assustadora lenda da cabana amaldiçoada, onde uma força sobrenatural decide o destino de suas vítimas. Prepare-se, porque essa história vai te prender até o último segundo. O silêncio da floresta era quase insuportável. Era como se até os insetos e os pássaros tivessem fugido daquele lugar. Eduardo estava encurralado dentro da cabana, cercado por sombras que se contorciam nas paredes como fumaça viva. Cada passo que ele dava parecia ecoar por quilômetros, mesmo sendo abafado pelo chão de madeira apodrecida. Ele já havia descoberto que o lugar tinha vida própria, uma consciência maligna que brincava com suas memórias e medos. Mas naquela noite, algo estava diferente. Não era apenas a cabana que o observava. Ele sentia um par de olhos humanos, reais, perfurando sua alma. De repente, uma porta que ele jurava estar trancada se abriu lentamente, revelando um corredor que ele nunca havia visto antes. As paredes daquele corredor estavam cobertas de marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado escapar dali desesperadamente. Ao fundo havia uma luz fraca e tremulante que parecia chamá-lo. Enquanto avançava, Eduardo começou a ouvir sussurros. Eram baixos, quase inaudíveis, mas carregavam uma mensagem clara: não volte, não olhe para trás. No final do corredor, Eduardo encontrou um quarto pequeno e vazio, exceto por uma velha mesa de madeira. Em cima dela havia um diário empoeirado, com a capa desgastada e o nome Ana Beatriz gravado em letras quase apagadas. Quando ele abriu o diário, as primeiras páginas estavam rabiscadas com frases desconexas, mas uma frase se repetia obsessivamente: a cabana não deixa ninguém sair. Antes que Eduardo pudesse ler mais, a porta atrás dele se fechou com um estrondo. Ele girou rapidamente, mas não havia ninguém. O ar ficou mais pesado e ele sentiu uma presença atrás dele. Relutante, ele virou-se devagar, e ali, na penumbra, estava uma figura feminina. Seu rosto estava obscurecido por cabelos encharcados, e suas roupas estavam rasgadas e cobertas de lama. Você não deveria estar aqui, disse a mulher, sua voz ecoando como se viesse de todos os cantos da cabana. Eduardo tentou recuar, mas percebeu que seus pés estavam presos ao chão. A figura se aproximou, e ele finalmente viu seu rosto. Era pálido, com olhos vazios que pareciam espelhos, refletindo o terror dele. Quem é você? Ele conseguiu sussurrar, apesar do pânico que crescia em sua garganta. Eu sou Ana Beatriz, respondeu a mulher, sua voz misturando tristeza e ódio. A primeira a ser presa por esta maldição, e você será o próximo. Eduardo não conseguia desviar os olhos dela. Havia algo naquele rosto pálido e nos olhos que refletiam seu próprio medo. Era como olhar para o abismo. Mas o abismo tinha um nome e uma história. Ana Beatriz. Ele repetiu, tentando encontrar alguma lógica no que estava acontecendo. Você é um espírito. Foi a cabana que te prendeu aqui. Ela não respondeu imediatamente. Ao invés disso, estendeu a mão e tocou o diário na mesa. No instante em que seus dedos o alcançaram, as páginas começaram a virar freneticamente sozinhas, revelando desenhos perturbadores. Pessoas com expressões de terror, árvores que sangravam e, por fim, a própria cabana, com olhos sombrios espreitando pelas janelas. Eu vim aqui há 23 anos, disse ela finalmente com a voz embargada. Era só uma garota fugindo de casa depois de uma briga com meus pais. Achei que a cabana seria um abrigo, mas ela é um predador. Ela me devorou de dentro para fora. As paredes começaram a ranger como se estivessem vivas, reagindo às palavras dela. Eduardo podia sentir o ar ao seu redor ficando cada vez mais pesado, quase sufocante. Ela não me deixou morrer, continuou Ana Beatriz. Ela me mantém aqui, presa entre a vida e a morte, para que eu a sirva. Meu destino é atrair outros, como você, para que ela possa se alimentar de suas almas. Eduardo recuou, sentindo o pânico crescer dentro de si. Por que você está me contando isso? Por que não me deixou escapar antes de chegar tão longe?
Ana Beatriz abaixou a cabeça, como se estivesse lutando contra uma força invisível. O eu não tenho escolha. A cabana controla tudo, mas talvez você tenha uma chance. Há um segredo, algo que ela teme, escondido nas profundezas da floresta. Mas para encontrá-lo você terá que sobreviver a esta noite. Antes que Eduardo pudesse perguntar mais, a luz fraca no quarto começou a piscar, e Ana Beatriz desapareceu, como uma vela sendo apagada pelo vento. O silêncio foi substituído por um som crescente de passos pesados vindos do corredor. Algo, ou alguém, estava vindo, e Eduardo sabia que não era humano. Com o diário apertado em suas mãos trêmulas, ele correu para a porta, mas ela não se abriu. A cabana parecia estar viva, trancando-o em uma armadilha cada vez mais apertada. Foi então que ele lembrou das palavras de Ana. Há algo que ela teme. Eduardo sabia que sua única chance era descobrir o que era isso antes que fosse tarde demais. Eduardo conseguiu forçar a janela do quarto e escapar para a floresta. O ar lá fora estava denso e frio, como se a própria natureza estivesse sendo sufocada pela presença da cabana. Cada passo que dava era acompanhado por um som distante, como se algo o seguisse de perto, mas sempre escondido nas sombras. O diário, agora firme em suas mãos, parecia ter uma energia própria. As páginas se moviam de forma errática, até que uma delas parou de repente. Nela havia um desenho de um amuleto, um pequeno círculo com símbolos que pareciam pulsar com vida. Abaixo estava escrito: enterrado sob o carvalho morto. Eduardo não sabia onde ficava esse carvalho, mas as árvores à sua volta pareciam criar um caminho natural, quase como se o estivessem guiando. Ele caminhou por horas, talvez até dias. O tempo ali era impossível de medir. Durante o trajeto, começou a ver flashes de memórias que não eram dele. Uma garota correndo pela floresta, gritos abafados e o som de algo grande se movendo entre as árvores. Finalmente, ele chegou a uma clareira onde um imenso carvalho morto se erguia, suas raízes torcidas e expostas como garras. Eduardo sentiu um frio na espinha. Era ali. Sem perder tempo, começou a cavar com as mãos, arrancando pedaços de terra e raízes. Cada vez que removia mais terra, o som de passos pesados ficava mais próximo, como se a cabana soubesse o que ele estava prestes a fazer. Depois do que pareceu uma eternidade, ele encontrou o que procurava. Um pequeno amuleto de metal, frio ao toque, com os mesmos símbolos do diário. No instante em que o segurou, a floresta pareceu vibrar, e ele ouviu um grito ensurdecedor, vindo da direção da cabana. Eduardo se levantou e olhou para trás. A cabana estava à distância, mas agora parecia maior, mais grotesca, com as janelas brilhando como olhos cheios de fúria. O chão começou a tremer, e ele percebeu que ela não o deixaria sair sem lutar. Enquanto corria, Eduardo ouviu a voz de Ana Beatriz, como um sussurro em sua mente. Use o amuleto, sua única chance. A cabana parecia se transformar enquanto Eduardo corria. As paredes esticavam-se, os galhos das árvores ao redor moviam-se como mãos, tentando impedi-lo de escapar. Ele segurava o amuleto com tanta força que o metal parecia cortar sua pele. O grito da cabana ecoava pela floresta, como um animal ferido e enfurecido. De repente, a terra sob seus pés começou a ceder, e Eduardo caiu em uma cova funda, cercada por raízes que se moviam como serpentes. Ele tentou subir, mas foi puxado para baixo por uma força invisível. Foi quando ela apareceu novamente. Ana Beatriz. Desta vez, ela parecia diferente. Seus olhos não estavam mais vazios, mas cheios de tristeza e determinação. Você tem que destruir o amuleto, ela disse, sua voz carregando urgência. Destruir. Mas ele é minha única chance de escapar. Eduardo gritou, tentando se desvencilhar das raízes que agora envolviam suas pernas. Não. Isso que ela quer, o amuleto é o coração dela. Ela te guiou até aqui para que você o trouxesse de volta. Se você destruir, não só ela será destruída, mas eu também e todos que ela prendeu. Eduardo hesitou. Ele olhou para Ana, que agora parecia tão humana, tão vulnerável. Mas você quer ser libertada, não quer? Ela balançou a cabeça com lágrimas escorrendo pelo rosto. Já não sou quem eu era. Minha alma está quebrada, e a cabana me usa para atrair mais vítimas. Se você destruir o amuleto, tudo isso acaba para sempre.
A decisão pesava em seus ombros. Eduardo sentiu as raízes apertando ainda mais, enquanto a presença da cabana crescia ao seu redor. Ele sabia que não tinha muito tempo. Com um grito de desespero, ele levantou o amuleto acima da cabeça e o atirou contra uma pedra próxima. O impacto produziu um som estrondoso, como um trovão, e uma luz intensa explodiu de dentro dele. Eduardo foi lançado para trás, enquanto as raízes ao seu redor começavam a secar e se desintegrar. A cabana soltou um último grito ensurdecedor, e em seguida, tudo ficou em silêncio. Quando Eduardo abriu os olhos, estava deitado no chão da floresta. A clareira estava vazia, sem sinal da cabana ou de Ana Beatriz. O amuleto agora não passava de pó em suas mãos. Ele se levantou, ainda tremendo, e começou a caminhar sem rumo, sem saber se realmente estava livre ou se a cabana o deixaria ir. Semanas depois, um grupo de exploradores encontrou Eduardo vagando próximo à estrada principal que levava à floresta. Ele estava desidratado, com o olhar vazio, e só repetia uma frase: "Ela ainda está lá, esperando." A cabana pode ter sido destruída, mas as lendas contam que o mal que habitava nela nunca desapareceu completamente. Ele apenas mudou de forma, aguardando por sua próxima vítima.